resultados fiéis da palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Ele trouxe do reino espiritual vitória para se manifestar, para ser verdadeira sobre a vida daquele que depositar a sua fé, daquele que se apegar nele pela fé, tá bom? Daquele que se apegar, que se segurar em Cristo por meio da fé, no nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. Amém? Todos acharam já? Tá, se não acharam, deve estar aqui passando. Diz assim a palavra de Deus, o versículo 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Amém ou não? Vamos ler de novo, todos estão lendo juntos? É bom que você acompanhe aí. Diz assim, o versículo 27, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Amém? Põe a mão sobre o teu coração. A salvação opera em nós quando aquilo que nós ouvimos encontra em nós a oportunidade de se tornar uma realidade. A salvação, ela está operando em nós quando nós damos a Deus o lugar dele operar não somente a salvação, mas toda a descrição da palavra. Não somente ter um clamor de Abba Pai em nós, mas tudo o que a palavra diz, ela deve soar, ela deve manifestar uma ação de realidade no homem. Você deve estar se posicionando e dizendo que aquela palavra, ela é real, ela é verdadeira, ela vai bater, você vai sentir, você vai praticar, você vai viver ela. É a comunicação de um fato, de uma realidade que Cristo fez em seu favor. Amém? É isso que é a comunicação do Evangelho. Por isso que você viu que eles falaram uma nova doutrina. Eles se admiraram, ficaram pasmados com aquilo que Jesus fazia, mas aquilo era uma realidade, ele realmente estava rompendo o poder das trevas ali. E você agora tem autoridade, porque Jesus realizou ao seu favor, e você não pode perder a oportunidade na sua oração, de tomar posse, de assumir, de orar pela fé, de agradecer, de estar enclausurado naquilo que Ele realizou por você, tá bom? Oremos a Deus em nome de Cristo. Bondoso e amado Deus, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, e pedimos a liberação do teu poder, Senhor amado, sobre a vida, o coração, a mente, o entendimento, a repreensão dos demônios, de opressão, Senhor amado, de malignidade, de temores. Meu Deus amado, coloque por terra em nome de Jesus o teu Filho, e nos dá vitória, meu Deus amado, e manifesta com peso, Senhor amado, a tua palavra em cada coração. Livra-os do mal agora, do maligno, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Com alegria aplaudo o Senhor, Ele é digno. Glórias a Deus, amém. Podeis sentar. Às vezes, quando tem uma manifestação espiritual na igreja, e Deus ele toca naquela vida para libertar,
aquela pessoa ali, realmente existe uma manifestação, às vezes um vômito, às vezes essa pessoa tem uma dor, às vezes essa pessoa cai no chão, às vezes essa pessoa tem uma manifestação real. Naquele determinado momento, muitas das vezes, existem pessoas que elas falam assim: olha, caiu, olha, aconteceu algo, olha, o que será que se manifestou ali? Mas quando nós olhamos a Bíblia, você observa que não era incomum, não era algo assombroso a manifestação de demônios. Era algo praticamente normal, natural, de espíritos habitarem em doença, miséria. Eles se escondiam atrás de doenças, enfermidades, cegueira. Eles se escondiam atrás de várias situações. Uma mulher, por exemplo, chegou para Jesus e falou assim: mestre, você pode libertar a minha filha porque ela está gravemente endemoniada. Ela não era crente, ela não tinha o Espírito Santo, mas ela sabia que o que estava lá era um espírito. Um outro pai trouxe um filho e falou assim: olha, o meu filho, ele se torna muitas das vezes possuído por um espírito, e o espírito joga no fogo e na água. Não era para eles algo assim: tem um espírito de demônio. Nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, para eles, não era algo assombroso. Mas o que deixou eles de boca aberta não era a questão de haver pessoas endemoniadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Isso não. O que espantou eles era aparecer alguém que exercitava autoridade sobre os demônios. O que deixou eles pasmados foi quando Jesus Cristo, ele se manifestou na história, e ele começou a manifestar autoridade sobre os demônios. Isso deixou o povo boquiaberto. Eles falavam assim: mas quem é este homem? Quem é este que até os demônios o obedecem? Jesus, ele vem do reino espiritual, e Jesus, ele vem para quebrar as ações de Satanás. Ele vem para manifestar o reino de Deus na terra. Então, quando ele chega, ele diz assim: olha, se eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus, então chegou o reino. Porque se um outro reino agora está quebrando a ação da doença, da enfermidade, da miséria, o reino de Deus chegou. Diga amém. O reino de Deus chegou. O reino de Deus se manifestou. E o que é o reino de Deus? É o governo sobre alguém. É Deus assumindo autoridade sobre alguém. É Deus assumindo autoridade ao ponto de romper com outra autoridade. Isso Jesus estava fazendo naquele momento. Então as pessoas começaram a dizer assim: mas quem é Ele? Ele cura, Ele liberta. Jesus chegou numa certa feita, e um homem estava na maca, e ele foi ordenar a cura daquele homem. Disseram para ele assim: não, mas tu não é Deus para curar. E Jesus falou assim: o que é mais fácil? Dizer a este: levanta e anda, ou perdoar os seus pecados? Era muito mais fácil para Jesus dizer: levanta e anda, do que o processo de perdoar os pecados que deveria levar ele até a cruz. Então ele disse: então toma a sua cama e vai embora. Era um espírito ou era uma doença de nascença, Jesus, ele vem com autoridade sobre aquilo. Quem crê que Jesus vai hoje exercitar autoridade, diga amém. Ele quer exercer autoridade sobre sua luta. Ele quer exercer autoridade sobre o teu problema. Ele quer exercer autoridade sobre coisas que você não pode mover por si só. Jesus, ele se levantou dos mortos,
e disse aos discípulos: venham até a mim. Os discípulos se reuniram em volta dele e ele disse: olha, eu vos dou autoridade. Ele estava dando aos discípulos a autoridade que pousava sobre ele, porque agora ele não estava num corpo de carne e de sangue, ele iria embora, ele iria ser levado aos céus, mas ele estava compartilhando daquela autoridade. Olha, eu já venci, eu quebrei, eu subjuguei os demônios, eu subjuguei doenças, enfermidades, Deus ouve em meu nome, eu tenho autoridade sobre isso, sobre aquilo, sobre morte. E aí ele chama os discípulos e diz assim para eles: vão no meu nome, porque tudo que foi subjugado pela minha pessoa se sujeita ao meu nome. Ele chamou os discípulos e compartilhou, e impartiu sobre eles a autoridade, e os discípulos saíram executando as mesmas coisas, e os demônios passaram a se submeter à igreja. Mas existe algo que impede o homem, existe algo que impede a pessoa de se relacionar com o mundo espiritual, por meio dessa autoridade em Cristo Jesus. Faz o homem não ter essa segurança, esse sentimento, não se sentir favorável a isso. Se não for um complexo de inferioridade, se não for uma ação que marcou ele, se não for uma coisa que está persistindo, insistindo na vida da pessoa, e a pessoa fala: não aguento, na minha vida nada muda, alguma coisa vai fazer com que essa pessoa olhe mais a derrota do que a vitória de Jesus Cristo. Amém? Quero ler mais um verso, Lucas 13, versículo 16, assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Eu coloquei na linguagem de hoje, a palavra cativeiro significa opressão, ou prisão moral, ou espiritual, ou domínio. É interessante que Jesus aqui ele diz assim: olha, por que nós não vamos livrar essa mulher desta opressão no dia de sábado? Mas ele diz assim: olha, essa mulher, ela está oprimida por um espírito de demônio. Ele não diz demônio, ele diz por Satanás, há 18 anos. E ele diz assim: mas ela era uma filha de Abraão. Você deveria, sabe, fazer o que agora? Você deveria questionar assim: mas como que ela era uma filha de Abraão e estava debaixo de uma opressão? Como que Satanás, ele coloca debaixo de opressão uma pessoa que é um filho de Deus, um ungido, um consagrado, alguém que recebeu a salvação, e Satanás ele enganou, e ele retomou lugar, ele alcançou ocasião novamente sobre essa vida. Era uma filha de Abraão, há 18 anos prisioneira de um espírito, prisioneira andando curvada, porque Satanás a oprimia. Esse texto ensina que Satanás pode oprimir sua vida, ele pode te colocar debaixo de uma opressão espiritual, debaixo de uma cadeia, debaixo de um laço, ele pode te manter nisso, em um cativeiro. Porque muitas das vezes nós não ouvimos, porque nós somos cristãos, então não opera sobre mim, opera de alguma forma que eu não vou explicar hoje, mas ele pode operar uma ação que escravize uma área da sua vida. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, se você colocar a sua fé nele agora, ele vai romper com esse cativeiro na tua vida. Você crê? Diga amém. A Bíblia diz que ele tem essa autoridade. A Bíblia diz que ele tem o poder de quebrar isso. A Bíblia ensina que Jesus venceu as ações de Satanás. Tanto diz assim, não precisa nem de ler, vai lendo aqui. Diz assim, 1 João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Quando ele venceu, ele colocou todas as chaves da vitória na sua mão. Diga amém. As chaves estão com você. Quando ele venceu, na verdade, irmãos, Jesus não venceu para ele. Eu estava nele. Então, quando ele venceu, quem venceu foi eu. Só que a minha parte é assumir este local, é assumir este lugar. Esse é o mais difícil em você. Ele assumiu o nosso lugar, por isso ele morreu, porque aquele que peca morre. Deus disse a Adão: se comer certamente morrereis. Jesus não pecou, mas morreu. Por quê? Porque assumiu o meu lugar, eu tenho que assumir o dele. O mais difícil para a fé é isso. É a pessoa entender que ela precisa agora de assumir o lugar de Cristo, porque Cristo estava em meu lugar, obedecendo, em meu lugar, mantendo comunhão com Deus, em meu lugar, ele viveu com Deus, e depois Deus falou: olha, tem só um justo na terra, eu vou matar. Ele também morreu em meu lugar. Se você entrar nisso, você assume os direitos que Jesus conquistou com a vida dele, não é a sua obra. O diabo está te prendendo na religião, é religiosidade. Quando você faz jejum de 24 horas e fala: agora manda vir o diabo, não adianta. Você faz jejum de 24 horas e ora, em nome de Jesus, é as obras dele, são os feitos dele que me favorece. É nesse momento que a libertação, ela começa a operar na sua vida. Você começa a assumir o lugar que Jesus conquistou para você. É neste momento que, quando você vai a Deus, você é recebido em nome de Jesus por Deus. É quando você se livra da condenação de que você é miserável, de que você é um pecador, de que Deus não te ama, de que Deus não te responde. Se você carrega correntes e algemas na sua vida, nos seus sentimentos, a libertação não está operando. Se você se sente mal, se a tua existência ela é frustrada, a libertação não está operando. Há uma opressão na tua vida. Há uma opressão ilegal contra você. Ela não é legal, ela é ilegal, porque Jesus já fez, Jesus já realizou. Esse espírito que te condena como alguém que não merece, como alguém que deve viver uma vida miserável, essa é uma ação ilegal, porque Jesus já desfez as obras do diabo. Em Lucas 10, versículo 18, abra a sua Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E o versículo 19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quando a pessoa ela crê, ela no processo de executar essa autoridade, ela não tem dúvida, porque ele diz: olha, nada vai te causar dano, mesmo que multiplique a opressão, mesmo que multiplique o ataque. A pessoa diz assim: não, a palavra diz que ninguém vai me causar dano. Eu estou caminhando, eu estou em processo, eu estou usando a autoridade. O inimigo se arma contra mim, deixa se armar. Ele quer tirar minha atenção do foco, ele quer me tirar a visão de Deus. Por isso a Bíblia diz em Hebreus: olhai firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Olhar firme é olhar de maneira vidrada, é ser pego por aquele que é a autoridade suprema sobre toda e qualquer coisa.
em Efésios 4, o versículo 8, diz assim, como dizem as Escrituras sagradas: quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Que prisioneiros são esses? Pessoas que eram prisioneiros da morte. Ele levou cativo o cativeiro. Ele rompeu com algo que o homem temia. Ele levou cativo o cativeiro, ele livrou e deu dons aos homens. Ele venceu aquilo que mais o homem temia, para que o homem pudesse viver livre, para que o homem pudesse profetizar uma vitória. E o versículo 9 diz assim: o que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até a terra, isto é, até o mundo dos mortos. Quando a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, significa que ele venceu o teu maior inimigo. Ele venceu a morte. Você vai ressuscitar no último dia. Jesus venceu o poder da morte que te oprimia. Ele quebrou isso, ele quebrou esse vínculo que nós tínhamos, de olhar para o futuro, e olhar a vida dentro de um resumo de 70 anos, de 80 anos, e viver oprimido, dizendo: um dia eu vou pegar uma doença, uma enfermidade, eu vou morrer. Ele rompeu isso. Paulo diz que nós vivemos pelos séculos vindouros, vivemos além dessa condição, e isso deveria libertar o nosso coração no presente. Amém? Eu quero ler mais um verso com você em pé. Fique de pé. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. A Bíblia diz assim, eu pus na linguagem de hoje, porque o Espírito de Deus, ele ensinou os discípulos a resumirem, para não se tornar um livro gigantesco. Então às vezes os meus versos ficam um pouco maiores do que o seu, mas é porque eu coloquei numa linguagem para você entender e compreender. Diz assim: onde está a morte, a sua vitória? No verso 55. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, na Bíblia, que eu acho que eu vou ler o verso 54. 1 Coríntios 15. Não, está certo, é 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Na sua Bíblia não está assim. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. O que dá à morte o poder de matar é o pecado, mas Jesus venceu o pecado, disse a Bíblia. Amém ou não? A Bíblia diz que ele já venceu o pecado. Então o pecado não pode te matar eternamente, porque ele já venceu o pecado e você assumiu a vitória de Cristo. Então você vai morrer porque Deus abriu a boca e disse: se comer certamente morrereis. Mas você não vai morrer para nunca mais ver Deus. Essa morte Jesus venceu por você. Você já é vitorioso. Você já está em vitória. Então, se o diabo sopra a derrota no teu ouvido, ele é o pai da mentira. Você já é um vitorioso. Você já pode assumir ações que o inimigo está trabalhando contra a tua vida. Você já pode assumir elas, porque você já está em condição espiritual de exercer a autoridade. E diz assim: e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Por quê? Porque se a lei não dissesse que tal coisa é pecado, não seria pecado. Então o que dá ao pecado poder é a lei que descreve que tal coisa é pecado.
tira a lei de tudo e não tem pecado. Mas Jesus venceu, porque Jesus viveu a lei. A Bíblia diz que o final da lei é Cristo. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está totalmente em condição de vitória. Versículo 57 diz: mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É a sua condição. É o seu posicionamento em Cristo. Ele conquistou isso por você. Ele viveu sua condição miserável de pecador. A Bíblia diz assim que ele se tornou em aparência humana e em aparência do pecado. Não se tornou um pecador, mas em aparência. Ele assumiu a condição do homem. Ele recebeu a ira de Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus foi despejada sobre ele. E Deus está satisfeito. Deus não tem mais raiva de você. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Viva bem. Seja feliz. Adore a Deus. Toma posse daquilo que Jesus conquistou por você e para você. Amém ou não? Eu quero orar com você. Porque você não é um derrotado. Jesus venceu no seu lugar. Você vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai exercitar essa autoridade, que quando ele manifestou, falaram assim: quem é ele? Ninguém estava admirado porque um demônio caiu, ou porque uma cura foi executada. Ninguém estava admirado disso. Eles estavam admirados de alguém exercitar autoridade sobre seres espirituais. Eles estavam admirados porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus ressuscita, chama os discípulos e diz assim: agora vocês também podem. Diga: eu posso, em nome de Jesus, exercitar autoridade sobre o mundo espiritual e sobre os demônios. Você tem que crer nisso. Se você duvidar, se você ter dúvida na hora de exercitar a autoridade, não somente na igreja, mas fora desse local, a Bíblia diz em Hebreus que muitos seriam enganados pelo pecado. Então o pecado engana. O pecado visto como um tirano engana. Ele pode te enganar. Ele pode te levar a uma mentira, para que a morte volte a operar sobre você, para que direitos de demônios possam agir sobre a tua vida. Essa é a intenção. Mas hoje não é o caso. Hoje nós queremos orar pela sua vida, e nós queremos, junto com você, assumir a autoridade sobre esta área que o diabo está querendo escravizar você. Amém? Queria a ajuda dos pastores. Eu quero que você estenda as suas mãos. Nós vamos passar pela sua vida aí, nós vamos orar, e você vai usar a sua autoridade também. Amém? Você vai usar a sua autoridade também. O que ele está oprimindo? O que ele está dizendo? O que o diabo está dizendo não vai acontecer? Vai. Você crê? Diga amém. Ele te aprisionou em tristeza. Você é prisioneiro de angústia. Você não consegue quebrar o vínculo com o passado. Você tem uma doença que parece que não cura. Aonde ele erigiu um cativeiro, uma Babilônia sobre a sua vida. Ele não tem essa autoridade. Ele não tem essa autoridade porque Jesus é o vencedor. E nós vamos profetizar sobre a sua vida essa vitória que Jesus conquistou. Você não deve ter medo. Você não deve temer. Você não deve duvidar. Você não deve ser tímido. Jesus disse aos discípulos: por que vocês são tão tímidos? Você deve entrar pelo mundo físico, no mundo espiritual. Você deve manifestar aqui no mundo físico
aquilo que você acredita lá no mundo espiritual, com ousadia, não é com timidez, não, Senhor, não, você deve deixar as pessoas conhecer a tua fé.